Mais uma conquista econômica do governo argentino. Como é bom ter presidente! Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Segundo dados divulgados pelo Fundo Monetário Internacional, o FMI, em seu informe intitulado Perspectivas Econômicas Mundiais, a Argentina acumulou exorbitantes 42% de inflação durante o ano de 2020, e a previsão é de que essa taxa alcance os 48,4% no presente ano, algo que colocaria a nação sul-americana como a quarta maior inflação do mundo, atrás apenas do Suriname, com 48,6%, do Sudão, com 115,5%, e, é claro, da Venezuela, com seus inacreditáveis 2.700% de inflação. O problema inflacionário na Argentina é crônico, perdurando por décadas a fio, sem qualquer perspectiva de melhora. De acordo com o FMI, o país sul-americano tem uma inflação pior, inclusive, que a de países como Haiti, Serra Leoa, Angola e Zimbábue. País este que, no passado não muito distante, enfrentou uma hiperinflação, que o obrigou a emitir a famosa nota de 100 trilhões de dólares zimbabuanos. Se comparada com a média de inflação da região latino-americana, média essa que, excluída a Venezuela e seus números desconexos da realidade, girará em torno dos 9,7% em 2021, é fácil perceber como a situação da Argentina é mesmo desesperadora. O fato é que os argentinos nunca estiveram livres do problema da inflação, pelo menos não nas últimas décadas. Se analisarmos os últimos 10 anos, veremos que a taxa de inflação do país sempre se manteve nos 2 dígitos, sendo que em 3 oportunidades ela esteve acima dos 40% ao ano, considerando a previsão para o presente ano. Atualmente, sob o governo de Alberto Fernandes, a situação parece se agravar de forma ainda mais veloz, dadas as insanas medidas populistas realizadas pelo poste de Cristina Kirchner. E como todo problema causado pelo governo impacta especialmente os mais pobres, não seria diferente no caso da inflação, que, como sabemos, é causada pela impressão acelerada de dinheiro por parte dos governantes argentinos. A pobreza no país saltou 10% nos últimos 5 anos, atingindo 42% no auge da atual situação sanitária que temos enfrentado. Se considerarmos o espaço de tempo de uma década, veremos que a pobreza praticamente dobrou naquele país. Atualmente, 1 em cada 10 argentinos vive na miséria, com uma renda mensal de cerca de R$300. E sim, a culpa dessa situação é do Estado e de ninguém mais. Décadas de gestões presidenciais catastróficas, com destaque para os anos dos governos de Juan Domingo Perón e de seus herdeiros intelectuais, o casal Nestor e Cristina Kirchner, transformaram um dos mais ricos países do mundo numa nação falida e que se afunda cada vez mais num buraco econômico de proporções assustadoras. Se considerados os períodos de hiperinflação, a Argentina teve uma inflação média de 105% ao ano no último século, fazendo 5 trocas de moeda durante esse período, caloteando seus credores externos também por 5 vezes e sendo hoje o maior devedor do FMI. Décadas de políticas populistas desvairadas cobraram seu preço, arruinando um antes próspero país, levando sua população à miséria e condenando as futuras gerações a padecerem também do agravamento dessa espiral de erros e desmandos políticos. O futuro da Argentina é sombrio. Afinal, a Venezuela, com sua hiperinflação e sua crise migratória, está logo ali. E o caminho que os argentinos têm trilhado é o mesmo de seus irmãos que vivem mais ao norte. A inflação, portanto, e como sempre, não é causa de coisa alguma, mas apenas a consequência inevitável da desastrosa ação estatal. O problema que é chamado pelo órgão financeiro internacional de o susto inflacionário, porém, tem se alastrado por toda parte, ainda que em escalas variadas. Por mais que o FMI não aponte culpados, nós sabemos bem qual é a origem da atual escalada mundial da inflação, a impressão desenfreada de dinheiro, feita por governantes de todas as partes do mundo. Desta, nem os Estados Unidos escapam. Afinal, o aumento de preços em diversos itens nos últimos 12 meses foi o maior em 3 décadas naquele país. A situação, como sempre, é pior para os mais pobres.
Ainda segundo informações do FMI, os preços dos alimentos durante a pandemia aumentaram cerca de 40% em nível mundial. E como este é um movimento que ainda está em curso, é provável que vejamos uma piora da situação econômica mundial nos próximos meses, antes que a economia se estabilize. E isso, é claro, se as atuais medidas tresloucadas de impressão de dinheiro cessarem, e se uma possível crise energética e imobiliária na China não estourar e não contaminar o restante dos mercados mundiais. Nesse contexto, é importante deixar claro que nós, brasileiros, também não estamos longe da situação argentina. Afinal, nosso ministro da Economia afirmou, meses atrás, ainda que em tom de brincadeira, que estamos há 6 meses de nos transformarmos em uma Argentina. Atualmente, a inflação acumulada nos últimos 12 meses ultrapassa os 10%, rompendo pela primeira vez desde os tenebrosos anos de Dilma Rousseff a casa dos 2 dígitos. De fato, desde o início deste século, é apenas a terceira vez que os brasileiros enfrentam um índice IPCA acima dos 10%. O que isso representará nos próximos meses e anos para o brasileiro ainda é um mistério. Mas, se a situação atual se mantiver, talvez a tragédia argentina possa nos fornecer um vislumbre do futuro que nos espera. Pressões políticas e promessas eleitoreiras deixam claro para todos que programas governamentais como o auxílio emergencial serão prorrogados, provavelmente por tempo indeterminado. Afinal, como nos ensina Milton Friedman, não existe nada mais permanente do que um programa temporário de governo. O típico modelo socialista das repúblicas latino-americanas, pautado por políticas governamentais populistas, chamadas de social-democratas, misturando elementos de assistencialismo com um velho e antiquado desenvolvimentismo, é o grande causador da armadilha inflacionária perfeita que os países do continente sempre vivenciaram. Nicarágua, Venezuela, Argentina, Peru, Bolívia e, é claro, o Brasil, todos enfrentaram ou ainda enfrentam graves casos de hiperinflação, causados sempre pelas mesmas interferências estatais na economia, políticas populistas, inchaço da máquina estatal e, naturalmente, impressão em larga escala de moeda para cobrir as crescentes despesas do governo. Antes, porém, o grande contratempo da hiperinflação fosse apenas a necessidade de se imprimir cédulas com valor de face maior. O fato é que a inflação desenfreada suga toda a riqueza de uma sociedade e atira justamente a população mais vulnerável na mais completa miséria. De 2017 para cá, a base monetária argentina aumentou em 4 vezes. Não é por acaso, portanto, que o número de miseráveis naquele país também tenha crescido. A inflação é o mais cruel e repugnante imposto, pois incide especialmente sobre os mais pobres, justamente aqueles que, dadas suas condições de vida, têm menos possibilidade de fugir da perda do poder aquisitivo de seu dinheiro. Será uma legítima tragédia latino-americana se nós, brasileiros, estivermos perseguindo a situação argentina, tentando copiar sua derrocada econômica, assim como os argentinos parecem, à sua maneira, estar perseguindo a tragédia venezuelana. Contudo, tanto para brasileiros quanto para argentinos, existe ainda uma esperança. E ela, é claro, passa longe do Estado, afinal, é ele o causador de toda essa situação desastrosa que temos vivenciado. Essa solução reside justamente em alternativas monetárias independentes de governos e que não sofrem com manipulações políticas, como o Bitcoin, por exemplo. Para possuir uma carteira de criptomoedas, não é necessário ser um investidor qualificado ou possuir contas bancárias em outros países, nem offshores em paraísos fiscais. Qualquer pessoa com pouco dinheiro e quase nenhum conhecimento em informática consegue trocar sua moeda estatal por um dinheiro mais estável e com um futuro muito mais promissor. Se no passado os pobres não possuíam alternativas para fugir da veloz deterioração de seu dinheiro, hoje o Bitcoin já aparece no horizonte como um porto seguro que garante uma segurança monetária para todos aqueles que já estão cansados de sofrer e perder dinheiro com a ingerência monetária estatal. Qualquer pessoa com um mínimo de conhecimento econômico já sabia que a Argentina enfrentaria um colapso financeiro em algum momento. Esse assunto já foi abordado outras vezes aqui mesmo no Visão Libertária. Por mais que economistas mainstream tentem se debater sobre possíveis causas da galopante inflação hermana, falando sobre preços específicos, sobre a alta do dólar e outros problemas avulsos, o fato é que o culpado desse problema, mais uma vez, é o Estado. Alberto Fernandes e seus antecessores
antecessores alimentaram um perverso sistema estatal de controle populista da economia, com consequente destruição de riqueza. Aquele conhecido manual socialista dos governos latino-americanos. O preço disso tudo será pago, é claro, pelo pobre povo argentino. Desta vez, porém, ao contrário dos outros episódios inflacionários enfrentados pelos argentinos, pelos brasileiros e por tantos outros povos, os indivíduos possuem alternativas monetárias descentralizadas que ajudam a proteger seu sofrido patrimônio da inflação provocada pelo governo. Talvez, de fato, estejamos vivenciando os últimos eventos inflacionários da história humana. Afinal, quanto mais inflação o governo causa, mais pessoas buscam refúgio nas criptomoedas, se desvencilhando cada vez mais do dinheiro estatal. Em algum momento, num futuro não muito distante, quando o peso argentino já tiver sido abandonado por completo por nossos irmãos, os recordes inflacionários argentinos serão apenas uma triste lembrança. Obrigado por sua audiência. Este artigo foi revisado por Paulo Almeida, escrito, narrado e produzido por mim, Quintessência. Se você gostou deste vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em suas redes sociais. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!